E aí, brasileiro? Boas, português. Eu tô puto. Você me zoou e você errou. Você não tá comprometido com o nosso projeto. Boas, brasileiro! Você errou. Pois é. E assim, eu tava na minha cabeça assim. Você me zoou no último episódio e você errou, Ricardo. Realmente. Mas só que eu tava na minha cabeça assim. Não é boas, mas eu vou dizer boas. Porque esse é português, tá no seu sangue. Está no meu sangue, não posso ser outra coisa. Bruno, como é que nós estamos esta semana? Como é que foi? Foi uma semana abençoada, Ricardo. Abençoada dá para tudo. Tamo com saúde, tamo aqui, correria, vida de imigrante, estudando, trabalhando, aquela vida corrida, mas bem, né? E você? Como foi a sua semana? Olha, foi uma semana também com muito trabalho, muitas horas de trabalho. Mas é isso, tenho 2 dias de folga agora, é aproveitar, descansar e na próxima semana vou a Portugal, por isso boas notícias. De volta pra cá. De novo você vai pra Portugal, né? Sim, vou lá beber um café e venho. Só um cafezinho? Só um cafezinho. Entendi. Mas Bruno, o que é que... Ou seja, Que a Baiana tem. nós vi... Estas últimas 2 semanas foram... Eu acho que foram pesadas o podcast. Sim. Não foram pesadas. Pesadas é uma palavra muito forte. Os 2 últimos episódios, você disse? Sim, foram intensos, foram temas que eu claramente fiquei muito desconfortável em falar sobre eles, mas pronto. Ricardo, a gente cresce na dor. Então, pega essa. Tá. Um guru? És tu? Guru Bruno? Palmeri. Está muito bom. Mas pronto, hoje trazemos uma coisa assim mais... eu acho que voltamos às nossas... Raízes da criação do podcast. Podes-me explicar o que é que vai ser hoje? A nossa raiz é não falar nada com nada, né? Falar das nossas viagens, nossas experiências e dar risada. De uma forma leve, fugindo um pouquinho aí dos últimos episódios que foram assuntos mais sérios. Vamos falar de uma viagem que a gente fez juntos. Together. Ok, que foi a nossa 4ª viagem? Não lembro. Não importa. Não importa. Foi uma viagem que nós fizemos. E fomos para onde, Ricardo? Para 2 países na mesma viagem. Fomos para a Áustria e Hungria. Vulgo, Viena e Budapeste. Pronto, foi essa viagem que nós fizemos. Conceito, o início da ideia é tudo muito igual às outras viagens que nós fizemos, ou seja, o Bruno é que tem a ideia, tem o plano e o Ricardo só vai. Pronto, não foi muito diferente esta, acho eu, ou foi? Não mudou e também a gente saiu bem cedo, né? Eu lembro que a gente foi bem cedo para Viena, éramos de manhã, com muito sono, mas chegamos primeiro em Viena. Em Viena. O que você tem a dizer sobre Viena, Ricardo? Olha, Viena já era uma cidade que eu queria muito ir visitar. Principalmente eu queria ir mais na altura assim de dezembro, Natal, porque pelo menos para mim transmite-me ser uma cidade mais de frio, mais desse tipo de ambiente. E pronto, já me disseram que também é mesmo muito bonito nas feiras natalícias. Só que nós fomos em junho, muito longe do Natal. Mas pronto, foi a oportunidade que surgiu, nós fomos para lá. E eu gostei logo do primeiro impacto, a primeira visão que tive sobre Viena, uma cidade organizada, uma cidade muito bonita, realmente. É a cidade da arte, a cidade... Que respira cultura, né? Eu senti muito isso. É a cidade da música clássica, né? Da música clássica, que nós vamos ter aqui também uma coisa para... Nós temos aqui um episódio lá, que eu já vou contar daqui a pouco, mas, ou seja, já não me recordo muito bem o que é que nós fizemos logo nos primeiros dias. A gente chegou no nosso hotel, que era na frente de uma feirinha muito boa, muito bonita. Muito boa, aquelas feirinhas tipo mais regionais ali, que o pessoal tinha aqueles produtos locais. A gente tomou uma cervejinha ali na porta, lembro. Tava um clima maravilhoso, né? Que nem você falou, o horário a época que a gente foi, fazia muito sol. E eu tive a mesma percepção que você, cara. Eu gostei bastante assim quando cheguei. É uma cidade muito organizada, muito fácil de se transportar lá, né? De pegar um ônibus, trenzinho. Muito limpa. E com um movimento equilibrado, não? Eu não senti que tinha muitas pessoas, mas era um movimento saudável, digamos assim. Não me senti atafegado. Sim. Numa cidade atafegada. E é a cidade que eu mais senti essa veia aí de cultura, né? Tem essa questão de falarem que é o berço da música clássica, né? Que teve vários compositores famosos que são de lá, né? Que é o Mozart, Beethoven, enfim. Vivaldi. Isso. Então, cara, é uma cidade muito, muito cultural, né? Apesar de ser cara. Sim, então se calhar, já que tocaste nesse assunto, que eu acho que é
uma das caras de imagem sobre Viena, sobre a Áustria, lá está a música clássica, era uma das coisas que eu queria muito fazer em Viena. Ou seja, um dia que eu fosse a Viena, eu queria assistir a uma orquestra, a um espetáculo de música clássica, e foi, portanto... Não só queria, como a gente foi. Como a gente foi. E a data estava certa, Ricardo, que a gente foi? Eu já... Permite-me contar a história desde o princípio? Tá bom, eu quero ver se você vai contar a história certa. Depois validas ou não. Bom. Mas, ou seja, essa viagem foi toda planeada por ti, nada de anormal nas nossas viagens, e eu só fiquei responsável por uma coisa, que foi esse meu desejo de ir assistir a uma orquestra, um concerto de música clássica. Fiz a minha pesquisa e tal, e gostei muito de uma das igrejas, porque fazem muito dessas orquestras em igrejas ou em espaços assim semelhantes, e eu gostei muito de e vi que era a oportunidade de ir ver a orquestra das 4 estações do Vivaldi, que, pronto, já ouvi algumas vezes. Não é que seja um interessado, atenção, não vou não entrar por esse tema, porque não sou, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas gosto, e eu queria muito ter essa experiência ao vivo. Pronto, ou seja, comprei os bilhetes, tudo direitinho. Eu até acho que tu ficaste um bocado impressionado. Você conseguiu entrar no Get Your Guide e comprar 2 tickets. Foi muita capacidade. Muita capacidade, foi algo muito robusto da minha parte fazer, dentro dos meus limites. Ninguém está te julgando aqui, Ricardo, é uma zona segura. Mas o que é que aconteceu? Eu penso que eu lembro que nós tínhamos tentado definir qual seria o melhor dia para nós irmos assistir, que era à noite, né? Então, eu comprei os bilhetes para um dia e nós fomos todos contentinhos. Ficamos na fila ali para entrar, muitas pessoas a entrar e tal. E quando estamos na situação de validar os bilhetes, a funcionária, que era composta por 2 funcionárias assim mais novas, uma delas diz, com assim uma cara meia com medo de dar essa notícia, a dizer que que os bilhetes não era para aquele dia, mas sim para o dia seguinte. E eu fiquei com uma cara de género. O meu primeiro pensamento foi logo: então, caraça, foi a única coisa que eu fiquei responsável e errei nisto. E eu comecei-me a rir, tu começaste a rir logo porque só podia ser eu, e eu consegui logo encontrar logo uma solução, porque nessas coisas eu acredito sempre que dá volta para dar. Não foi você que encontrou a solução, foi ela que sugeriu. Ricardo, não tira o seu da reta. Não, mas, ou seja, não encontrei a solução. Eu acho que a minha cara demonstrei tudo, e ela ficou a olhar para nós, e eu lembro de dizer assim: mas não tem nenhum lugar hoje para assistir, porque nós amanhã não podemos, porque já íamos para outro lugar. E ela disse: olha, esperem aqui um bocadinho, vou deixar só estas pessoas entrar e já vemos a situação dos bilhetes. Então, a história virou uma história muito melhor do que aquela que nós pensávamos. Por quê, Ricardo? Me fala. Conseguiu encontrar 2 bons lugares para nós, e na hora que nós estávamos a pagar, primeiro ela disse para nós cancelarmos no Get Your Guide, que nós íamos reaver o dinheiro. Ela disse logo os passos todos que nós tínhamos de fazer, muito atenciosa, e depois, quando nós vamos a pagar, a outra... Essa parte foi muito boa, que eu demorei para processar. Foi muito boa, porque a colega dessa funcionária virou-se para ela: olha, mas é para fazer aqui o desconto de estudantes. Eles são estudantes. E a outra funcionária que nos ajudou desde o início disse: olha, para nós... Sim, eles são estudantes. Eles têm caras de estudantes. Têm caras de estudantes. Ou seja, nós ainda compramos os bilhetes mais barato. E reembolsamos o que estava errado. Por isso, Bruno, você não tem que agradecer. Não tem que agradecer. O seu erro virou um benefício pra gente, né, Ricardo? Verdade. Eu acho que muitas vezes acontece isto na minha vida. Agora, se fosse um cara lá de mau humor, provavelmente ele ia falar: que pena, vai pra casa. Completamente. Estamos a contar esta história, mas acho que foi também muito mais essas funcionárias com boa disposição, simpáticas, que nos arranjaram logo uma solução. E pronto, e fomos assistir à orquestra. O Bruno adormeceu. Eu dormi em alguns momentos da orquestra, estava muito bom, mas eu dormi. Não, mas eu gostei muito. Você lembra por que eu dormi? A gente estava muito cansado, foi a gente ter viajado cedo. Estávamos muito cansados, mas gostei muito. Mas na hora que dava aquela pausinha e todo mundo acordava aplaudindo, eu acordava aplaudindo assim, aí voltava a dormir. Não, eu gostei. Atenção, assistir a um espetáculo desses é preciso ter
algum ouvido. Uma sensibilidade à arte, né, Ricardo? Sim. Que eu não tenho. Atenção, mas eu gostei. Então. O nosso plano, então, era chegar ali em Viena, conhecer a cidade. A gente deu uma volta ali no centro, que era bem fácil. Tinha como se fosse um trenzinho, assim, externo, que não era subterrâneo. Pois é. Que ele fazia meio que em formato de U, e ele passava em vários pontos turísticos, assim. Então tinha vários monumentos, assim, que eram bem bonitos. A cidade é bem bonita. E a outra missão, a gente só tinha 2 missões em Viena, né? Porque no dia seguinte a gente ia viajar pro interior. A gente alugou um carro pra conhecer. E a outra missão, que não era muito difícil, era comer uma torta. Você lembra dessa torta, Ricardo? A torta Sancher-Torte, que é um dos bolos de chocolates mais famosos do mundo. Ele foi inventado em 1832 pelo jovem aprendiz de confeiteiro Franz Sancher. Quando ele criou essa torta, ele tinha apenas 16 anos. E foi de última hora que ele precisava criar uma receita para o príncipe em questão, que o nome é muito difícil. Vulgo Mettershi. Eu não sei. Eu acho que você disse muito bem. Então, essa torta ficou muito famosa porque o príncipe amou a receita. Desde então vem sendo passado de família em família. E posteriormente, o filho de quem criou essa torta, que era o filho do Franz, chamava Eduard, ele fundou um hotel que chama Hotel Sancher, que está lá até hoje e vende essa torta. Mas antes dele fundar o próprio hotel, ele tinha trabalhado na confeitaria Demel, e ele também usava essa receita lá. Então tem uma briga, na verdade já se encerrou, né? Deram meio que como vencedor o Hotel Sancher, mas tinha uma briga na justiça para ter os direitos da torta, que é vendida até hoje, muito, muito famosa. Então, cara, essa briga na justiça já vinha há muitos, muitos anos e deram o título pro Hotel Sancher, que ele recebeu o carimbo de usar a torta original. E quando a gente foi no Demel, que era a confeitaria, mas também vende a mesma torta com o mesmo nome. Então, assim, sim, independente de ter ganhado o título, é o mesmo ingrediente ali, a mesma receita. E a gente foi lá na confeitaria, tudo felizinho, falou, nossa, o mais famoso da cidade é uma torta, né? Vamos comprar a tortinha ali de chocolate. E a receita, na realidade, é uma receita de bolo de chocolate denso com uma camada fina de geleia de damasco no meio, em cobertura de chocolate. Então é uma coisa muito simples, né? A gente comprou e fomos para um parque comer a tortinha. Você lembra disso? Recordo muito bem. A gente comprou essa torta, a famosa, e comprou uma outra de pistache, provavelmente. Acho que era de pistache, sim. E a nossa nota foi, a de pistache estava 1000 vezes melhor, né? Não era nada demais a torta. E conclusão da torta de chocolate, sem tirar o mérito a esse jovem, na altura, de ter criado a torta, a conclusão que eu, depois da primeira dentada que dei no bolo, foi esta. Pronto, a minha tia consegue fazer o bolo igual. Um bolinho de fubá cairia melhor, né? Sim. Mas claro, então, há sempre essa história por trás que também valoriza mais Então, é isso até nesse ponto que eu queria chegar. Você não acha que esses folclores que se criam também ajudam muito a promover ali o comércio, trazer uma mística ali para a cidade? Completamente, eu acho que isso, né, isso aumenta muito o valor, neste caso também económico, sobre o produto. Mas pronto, mas foi uma boa experiência. Gostei muito do parque que nós fomos comer os bolos. Era um parque muito verde. Muito, normal. Eu estava tentando imaginar o parque aqui, aí você falou muito verde, falei, nossa, agora sim, eu consegui imaginar. Não, mas era um parque que eu recordo muito boa onda, porque estava muita gente lá. Então, vida seguiu, dia seguinte, pegamos o carro e fomos para o interior da Áustria, para a cidade que chama Rastatt. E aí, a gente no meio do caminho fomos parando em outros pontos também. E cara, eu posso dizer que só quando a gente foi pro interior ali da Áustria que eu consegui realmente sentir o que era a Áustria, assim, que eu tinha na minha visão, assim, quando falavam. Aqueles lagos, as estradas muito bonitas, lago com montanha. Cara, pra onde você olhava pra fora, era uma paisagem incrível. Aliás, e pode ser provavelmente a primeira e a única vez que vou dizer isto alto e que fique gravado, tenho que dar o mérito ao Bruno. Por que é isso, gente? Calma aí, tá gravando? Tá gravando? Tenho que dar o mérito porque nós fomos a esse lugar mais no interior por sua vontade. Foi você que, lá está, fez o plano. Eu só levei o espírito, como sempre. E recordo-me que a viagem de carro era bem longa, mas compensou bonito, né? Todos os quilómetros, porque eu vi paisagens lindíssimas. Nós paramos lá em 2 ou 3 sítios. Nossa, que eu recordo-me que agora até estou-me a arrepiar, nós até irmos tomar um café à beira de um rio ou de um lago. Um sorvete também. Exatamente, e nós a só filosofar, não é? Como sempre, né? Sempre. Mas eu lembro que o lugar era lindíssimo, era místico. Era de filme mesmo, cara, era paisagem de filme. Mas
para mim a melhor experiência, que vais ser tu a contar, que foi para mim uma experiência completamente aleatória, que eu não dava assim se calhar muita importância por isso, mas que cheguei ao final e isto foi muito bom. Isto foi diferente e foi muito bom. Podes contar, dou-te. Que foi a experiência ali em Rastatt que a gente fez? Sim. Boa, vou contar. Antes de chegar só na experiência, só para as pessoas entenderem o que é Rastatt. É tipo um vilarejo que fica no pé das montanhas e, assim, de um lado é o lago, do outro lado é a montanha. Inclusive tem um espaço em cima que é patrimônio da Unesco, né? Que você consegue, deve ser Rastatt View, alguma coisa assim. Você consegue ver ali de cima o vilarejo e o lago. E essa cidade é tão bonita, cara, que você sabia que a China já fez uma réplica dessa cidade lá na China? Exatamente igual, custou 940 milhões de dólares. E a China fez uma cidade idêntica. Cidade não, né? Um vilarejo igual a esse. Sim, de tão era uma vila muito pequena. É uma vila muito pequena, de tão bonito que é. E aí, como o Ricardo tava falando, né? Essa questão da experiência, estávamos nós lá em Rastatt. E a gente, nossa, bonito, né? Cara, incrível aqui. O que tem aqui pra fazer, né? E aí tinham várias experiências que dava pra fazer. E uma que chamou a nossa atenção e a gente resolveu fazer é visitar a mina de sal mais antiga do mundo ativa. Mais de 7.000 anos. E a gente foi entrar numa mina de sal para fazer um tour. E é isso. Eu não sei muito... Não, mas só isso, imagina. Mina de sal. Eu lembro quando tu disseste isso. Uma mina de sal. Porque imagina, eu venho eu em Portugal sou de Aveiro. E nós temos salinas. Uma mina. Ou seja, para mim... Não tinha que vir do mar? De sal, exatamente. Não vem daí. Eu achei curioso. Eu só disse, Bruno, vamos a isso. Olha, vamos de mente aberta. Vamos... curiosos, ver o que é isso. Lembro-me que até nem foi assim muito caro. Acho. Foi carinha? Foi. Se calhar foi caro, pronto. Mas acho que valeu a pena. Valeu a pena porque... Era um passeio muito completo, cara. Era muito completo, era muito dinâmico. Muito interessante a história. Muito interessante, com várias paragens em que havia muito essa tecnologia também, de demonstração, Como o pessoal fazia a extração ali do sal. Como o sal chegou lá, né? Porque era numa montanha, assim, você subia a montanha e a mina ficava ali em cima. E a gente fala, cara, como que, tipo, tem sal aqui? Aí tem uma explicação lá da questão de, tipo, de milhões e milhões de anos da formação geológica lá, que tinha um mar, e aí, tipo, foi sumindo a água, o sal foi ficando, e foi vindo mais pedra em cima e cobrindo, e ficou uma reserva ali de sal dentro da montanha. Uma reserva enorme, porque eu lembro que era mesmo enorme. Inclusive, quando a gente entrou lá, tem um lago dentro da montanha. Você lembra disso? Que eu fiquei, cara, tem um lago dentro da montanha. Eu fiquei, mano, que loucura. E, aliás, até antes de entrarmos, eu gostei muito da preparação, que nós parecíamos uns exploradores. Os mineradores, né? Coloca a roupinha de minerador, porque a parede inteira lá é de sal. Você podia lamber a parede assim, você sentia. Sim. E aí você colocava a roupa pra não sujar. E o capacete também, de proteção. E depois, tinha algumas dinâmicas divertidas, porque nós descíamos... de escorregador. Mas era um escorrega tipo artesanal. Não, então, mas esse escorregador, eles usavam mesmo. O pessoal usava. Mas não usavam para nós descermos assim. Usavam era para usar os carrinhos que transportavam o sal. Só que nós descemos o escorregador e tinha até velocímetro. Você lembra? Mostrava quanto que a gente descia. E nós queríamos bater o recorde. Esse passeio foi muito incrível. A gente andou até com um trenzinho dentro, né? Tinha trilho dentro da mina. A gente andou no trenzinho. Cara, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E uma das coisas que eu senti que estava numa visita de estudo da escola. Da escola, mas muito mais interessado. Sim. Gostei muito. E o que ajudou muito também foram os guias, né? Eles eram muito bons. Muito bom. A energia deles era muito boa. Tipo, eles tinham muita paixão pelo que eles faziam ali, você sentia. Cara, esse passeio no interior, assim, foi um dia inteiro que a gente saiu bem cedo e foi incrível, cara, foi incrível. Eu acho que é o ponto alto ali da nossa viagem pra Viena. E depois aquela vista que nós tínhamos lá de cima quando nós saímos dessa mina, não há preço. Eu tenho uma foto que tu tiraste, que eu recordo lá sentado num banco. Nossa, arrepia-me só de olhar para aquela foto, porque é tão boa. Nossa, é incrível. Obrigado a você, Ricardo. Também para dizer que as viagens, lá está, de carro, foi de Viena para lá, e depois voltamos outra vez para Viena para passar lá mais uma noite, se não estou em erro. Foram viagens longas, mas
também divertidas, porque... A gente colocava música, ia cantando. Sim. Não, foi divertido. E aí a gente voltou, não fez mais muita coisa e fomos direto pra Budapeste. Pegamos um ônibus que atrasou pra caramba, não sei se você lembra. E a gente foi pra Budapeste. Que aí, cara, é incrível, porque isso que eu amo, acho que da Europa, era... Não lembro quantas horas eram de viagem, era bem curto. 3 horas? Sim, 2 horas? Pouco, 3 horas. E, cara, é uma cidade completamente diferente. Completamente diferente, assim, nada perto, nada igual. Nós chegamos de noite também, ainda não deu para ver muito bem, nós chegamos mesmo muito de noite, meia-noite, se não estou em erro. Saímos só para ir num bar ali na frente do hotel, você lembra? Num bar que nós não sabíamos se estava aberto só tinha, fechado, só tinha a porta. E você descia assim, era meio esquisito. Sim. E só tinha uns locais ali, a gente ficou meio, eita. Será que estamos bem? Será que não? Mas tinha um português no nosso hostel, é verdade, que também nos recebeu. Deu para ver só ali um bocadinho de Budapeste. Ou seja, no dia seguinte, quando nós já tínhamos também algum itinerário, eu posso dizer, esta viagem, eu estava com muito mais expectativas da Áustria do que Budapeste. Mas muito mais. Apesar de muitas pessoas terem dito que eu ia gostar de Budapeste, sei que... Mas eu não estava nada por Budapeste, confesso. É incrível, né? Mas não sei nem o que falar. É incrível, desde tudo, ou seja, desde a comida, desde a organização da cidade. Eu achei muito organizada. A cidade é muito linda, cara. Muito bonita. Eu nunca vi uma cidade com uma estrutura assim, né? Porque a Budapeste, na verdade, ela é dividida pelo rio, é o Rio Danúbio? Não. É o Danúbio, É o Rio Danúbio. E de um lado chama Buda, do outro lado chama Peste, né? E aí juntando faz o nome da cidade de Budapeste. E aí do lado Buda ali é a parte histórica, a parte antiga, então tem um castelo de Buda, cara, gigantesco no alto assim, da montanha. Nós sabemos tudo. Então assim, de um lado do rio é a parte antiga da cidade e do outro lado do rio é a parte, tipo, moderna da cidade, ali, como a gente vive o dia a dia. Então é uma loucura, cara. Parece que você atravessa uma ponte e você voltou, sei lá quantos anos na história, aí você atravessa pra outro, você tá no presente, aí você vai pra outro, você tá no passado. É muito doido, cara. É muito doido. A dinâmica como a cidade funciona é muito única. Eu nunca fui num lugar assim. Única. Olha, acho que a palavra certa é muito única. Sinceramente. Acho que, pronto, já fui em muitas cidades, ainda por cima, por exemplo, tem Porto, que tem um rio a dividir Gaia de Porto, o Grande Porto. Também sentes as diferenças, mas acho que Budapeste foi a maior diferença que eu notei, ainda por cima, quando você fala daquele castelo de Buda, o castelo de Buda lá no topo, que nós subimos aquilo tudo. Tinha a vila dos pescadores lá. Sim, e eu recordo-me que nós íamos parando para desfrutar da paisagem, mas houve ali um patamar que nós ficamos e eu tirei uma fotografia e eu lembro-me perfeitamente de pensar assim, isto é lindíssimo. É lindíssimo, cara. Isto é muito bonito mesmo. O parlamento também de lá. Cara, é engraçado, né? Porque todo mundo fala, não, tem um parlamento lá da cidade que é lindíssimo. Eu ficava, cara, que sem graça, né? Você vai pra cidade ali e vê um parlamento. Mano, quando você chega perto, você vê aquele negócio gigantesco. E como ele é construído ali na borda ali do rio, cara, é incrível, cara. Eu amei a cidade. Amei a atmosfera, tipo, o ambiente. Uma cidade jovem, né? Sim. Inclusive, quando a gente foi, tava rolando o jogo. Era de Euro? Era do Euro. Aí tava tendo o jogo tava tendo o jogo da seleção da Hungria e a gente passou numa praça que tava tendo várias ativações, assim, do pessoal. Eu não lembro se era da Euro mesmo, né? Tipo, ativações da FIFA. Então tinha, tipo, jogos ali pra você jogar futebol, a gente jogou vários games lá, vários desafios. Ricardo aqui, ele sempre fala que ele era jogador de futebol, né? Mas eu ganhei dele no desafio ali de chutar no ângulo. Mas tínhamos que dizer isto. Ah, não. Desculpa, Ricardo. Às vezes sai sem eu perceber. É que nós temos, por acaso, muitos desafios de jogos. Sim, a gente se desafia muito. Teve o negócio do reflexo também, que o negócio caía ali. Lembra que eu também ganhei? Você ganhou? Ganhei. Ganha sempre. Sim. Normalmente sim. Até também em Viena nós fomos a um parque temático. Nossa, recorda-se? É verdade. Também jogamos aquele jogo do soco, que eu ganhei também. Você lembra disso? Eu acho que ganhei o primeiro do pé, acho eu, porque havia o pé e havia o murro. Aí o pé quebrou o negócio, você chutou muito forte, quebrou. Vê. Aí depois na outra eu ganhei. Então, que era o que tava valendo. Não, mas foi legal também aí, dando parque de diversão em Viena. É legal, mas saí mal desporto que não para o dia todo. Mas pronto, não vou falar disso. Voltando pra Budapeste, lá também é muito famoso pelas águas termais, né? Tem água termal em todo canto lá, então você pode ir de dia pra relaxar ou de noite pra umas festas. Mas, cara, uma coisa que eu gostei muito também da cidade, além de tudo isso que a gente já falou,
é uma cidade jovem, né? Então tinha muita festa pra ir, muito bar, muita baladinha. Então era uma cidade muito viva, assim. Quando você tá de férias é muito bom, né? Talvez ali pros locais, não, se você mora ali perto, não deve ser tão bom. Mas, cara, o que mais você tem pra falar de Budapeste? De Budapeste, nós fizemos duas experiências. que eu acho que é isso que tu queres falar, que tu vais me envergonhar, mas eu também te vou envergonhar. Tenho aqui uma... Então vamos começar pela primeira, ninguém né? vai ficar a sorrir. Que eu e o Ricardo, a gente fez um pub crawl. E aí, que a gente sempre faz, né? Quando a gente tá viajando, pra, enfim, conhecer pessoas, tipo, passear, enfim, conhecer lugares com guia, que acho que se torna muito mais interessante, né? Quando você tem alguém ali que já conhece a cidade. E acho que é uma melhor opção, por exemplo, para conhecer a noite, se alguém quiser conhecer a noite nas cidades, porque é mais seguro, tem um grupo, tem um guia, e pronto, e só vai. E aí, Budapeste, ela é muito famosa também pelas scooters. Tem scooter, eu nunca vi uma cidade que tem tanto scooter, em todo canto. A gente fazia tudo scooter, a gente pegou um plano lá de dias e a gente podia andar de scooter em qualquer canto. Então, era minutos. Mas a gente já pegou por dias, acho, não lembro, enfim. E aí, a gente tinha feito esse plano por scooter, então a gente fazia, cara, absolutamente tudo de scooter. Todos os pontos turísticos a gente ia de scooter. E a gente fez o pub crawl, então a gente bebeu, tal, não sei o quê. Ficamos bem bêbados, né, ali no último... acho que foi demais. Mas tomamos muita caipirinha. Aí na última festa tal, eu e o Ricardo já tava cansado, eu me perdi do Ricardo, aí eu mandei mensagem pro Ricardo, onde que ele tava tal, ele só respondeu que tava lá fora num kebab, que ele tava com muita fome. Aí eu saí, encontrei ele lá bem deplorável, numa situação bem deplorável. Aí eu também tava, né, mas enfim. Nós estamos os dois. Aí eu falei, Ricardo, vamos voltar. Como que a gente vai voltar? Que a gente tava muito longe. E eu tive a ideia. E a gente ia ido de scooter. O Ricardo falou, não, vamos voltar de scooter. Só que, cara, eram uns 30 minutos de scooter, era longe, era um rolê. Eram 21 minutos de scooter, não estou em erro. Que eu tenho quase certeza. Porquê que eu tenho quase certeza? Porque o fim desta história vai fazer sentido. E eu pensando assim, Ricardo, você acha mesmo que a gente consegue? Porque, tipo, o caminho que você anda de scooter era no meio das avenidas, assim, era bem movimentado, né? E apesar de haver bem sinalizado, né? Sinalizado, sim, para andar de scooter. Mas a gente tava bem bêbado, né? E aí a gente pegou uma scooter e foi voltando e tal, não sei o quê. E eu falei, Ricardo, deixa aí na frente que eu acho que eu tô um pouco melhor, você tá mais bêbado. E eu só vou seguir. E eu olhava pra trás, o Ricardo tava cambaleando, mas tava vindo assim, né? Aí eu parava no farol e ia. E aí tava indo e tal. Cara, só que chegou no final, era virar pra direita e era o nosso hostel no final da rua. Era a última curva. E eu, quando chegou antes da última curva, eu pensei, né, pra mim, falei, caramba, a gente conseguiu, mano, porque eu achei que ia dar merda, né? Caralho, eu não acredito que... Opa, fez umas palavras aqui. Não acredito que a gente conseguiu. Aí eu virei e falei, Ricardo, chegamos, é ali na frente o nosso hotel. Nem acredito. Na hora que eu virei pra frente, eu escuto. Eu olho pra trás, o Ricardo tá rolando a rua inteira. E ele tava com uma camisa xadrez, igual ele tá hoje aqui, fechadinha até o pescoço. Então ele parecia um bonequinho de pano, né? E aí ele tava rolando assim no chão, que nem um boneco, assim, apagado. Blá, 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 blá. E eu comecei a chorar de rir. E ele ficou lá na rua, assim. Eu voltei. E eu não conseguia ajudar ele, que eu conseguia parar de rir, não conseguia. Não, você teve a reação que eu considero que é uma reação de um bom amigo. Primeiro ri, né? E depois ajuda. Tu tiveste isso. Mas a minha explicação sobre isso foi, porque é que eu disse 21 minutos? Que eu recordo-me que eram 21 minutos porque eu consegui dirigir uma scooter durante 20 minutos, um pouco alcoolizado. Mas bem, ia sempre a seguir-te, mas o último minuto, que lá está, foi nessa curva, quando eu já vejo o hotel onde nós estávamos, na minha cabeça, eu pensei que já estávamos a entrar no quarto. Você já estava dormindo, mas você falou isso, mas está bem, você falou, eu achei que eu já estava no hotel. Juro, a minha cabeça estava muito má. E aí ele se estourou. Atenção, eu acho que tive muita sorte. Claro que isto foi motivo para rir, mas eu tive muita sorte porque foi numa curva que não passava carros. Mas pronto. Se machucou feio. Sim, aliás, eu sei que doía-me
em algumas partes, mas eu não conseguia sentir, eu só queria ir para a cama e lembro-me de ter dormido com a roupa que tinha, com o braço para o ar, que eu sabia que o meu braço estava destruído. Errado. E de manhã, quando eu acordei, percebi que a minha camisa estava rasgada no braço e tinha uma boa ferida. Que ainda hoje tenho a marca dessa queda. Mas pronto, virou uma boa história. Eu tenho uma foto aqui guardada, não vou compartilhar. É só não minha, vou, tá, só fica para nós. É só nossa. Mas agora, isto não é só de rir de mim. Agora também vou rir do Bruno. Então, o que é que acontece? O Bruno queria muito uma experiência de ir nas águas termais. Ir nas águas termais, mas não normal. Ou seja, não com a luz do dia, não. Que é uma coisa diferente. E na principal da festa das águas termais, que fazem à noite, uma festa, como é que se chama esse barulho que você ouve? Não era eletrônica, Ricardo. Era eletrónica, era qualquer coisa assim, pronto, é barulho. E nós fomos então para essa experiência. Primeiro era uma fila enorme de espera, mas muita gente. Foi legal a festa. Muitas pessoas, atenção, eu abracei a experiência, eu fui, só que o Bruno, nessa tarde, ainda não tinha um chinelo para levar. Eu esqueci de levar o chinelo, e eles falavam no ingresso que você tinha que ir de chinelo. Que era obrigatório, óbvio, né? Mas o Bruno foi à pressa comprar um chinelo muito feio. Da C&A. O mais feio que tinha. O mais feio que tinha. Porque na verdade era o único que tinha. Pois, nós ainda fomos a algumas lojas. Mas o Bruno, confiante, comprou esse chinelo e fomos para a festa. Claro que o Bruno, com aquele chinelo, perdia muita credibilidade. Mas lá fomos. Divertimos, fomos para a água, fomos buscar uma cerveja. É muito estranho estar na água e a beber cerveja e ver os outros a entornar cerveja para a água. E estava bem frio, porque era de noite, né? Então você saía das águas, estava um frio, vento. Já nem queria sair. O maior sofrimento era sair da água para ir no banheiro, assim, né? E aí todo mundo deixava vários chinelos em volta. Na borda das termais era só chinelo. E aí que entra a ideia do Bruno. Não foi a minha ideia. Calma lá, não, continua. Então, não foi uma ideia? Qual que é a minha ideia? Então, quando nós íamos para a casa de banho, não é? Ou banheiro, muitas vezes eu não queria ir buscar o chinelo porque o chinelo estava muito longe. Eu pegava num chinelo qualquer. Eu lembro que a primeira vez você voltou com um Nike, no chinelo da Nike. Foi que chinelo é esse? Você falou, eu peguei ali, vou devolver depois. O meu tava mais perto. Eu fui com aquele meu chinelo feio. Falei xixi a primeira vez, eu lembro disso. Mas depois, no fim da festa, como o Bruno já não queria levar os seus chinelos... Eu não sabia onde ele tava, Ricardo. Eu não sabia onde ele tava. O Bruno viu uns chinelos da Vans, muito bons. Esse aqui tá inteiro? Olha, e decidiu trazer. Ou seja, alguém ficou com aquele chinelo feio. É alguém que certamente a vida virou muito, muito triste. Não, Ricardo, ele tá virando isso muito contra mim. Não. A verdade é que assim, eram várias jacuzzi, assim, era gigantesco o espaço. E na borda era só chinelo, um monte de amontoado de chinelo. Então sempre que a gente saía, a gente pegava qualquer um. E aí na hora de ir embora, eu não tava achando o meu. E eu vi um da Vans, eu falei, já tá aqui, né? O que tá mais perto. Eu não sei onde tá o meu, alguém deve ter pego o meu. Eu vou com esse daqui. Nossa. Mas, Ricardo, ali ninguém voltou com o seu próprio chinelo. Não, eu acho que... Não, eu voltei com Você voltou com o seu? Não, eu voltei com os meus. Mas sim, era muito fácil ficar com os chinelos muito melhores. Inclusive, o que você tá no pé agora? Olha, com os chinelos da Vans. Alta coincidência. Muito bom. Muito bom, muito bom. Mas pronto, digamos que estas duas histórias foram só de brincadeira. Um contra o outro. Valeu. E aí, pra finalizar então o nosso episódio, Ricardo? Primeiro tem a ver aquele barulho. Que barulho? Bruno, sou eu hoje que trago facto ou mito. Mito ou facto. Gostei. Já que terminamos em Budapeste, vai então uma sobre essa cidade. Em Budapeste, há pessoas que jogam xadrez dentro das piscinas de água termal. É um facto ou um mito? Um fato. Muito fácil. É porque lá tem água termal em todo lugar, então eu imagino que tem mais de 100. Mas eu acho interessante, por exemplo, se há muitas águas termais nessa cidade, aproveitarem para meio que cruzar alguns conceitos. Por exemplo, jogar xadrez, e isso é muito comum ver locais e até turistas enquanto relaxam-se nas águas quentes. Ou seja, é usar o potencial daquela cidade para algo mais. É isso, concordo.
E tá sendo bem aproveitado para você fazer uma festa e trocar o chinelo se necessário. Também. Mas eu, por acaso, se voltar a Budapeste, eu tenho que ir às águas termais, mas de dia. De dia, quero pra gente ter. dormir, né? E se possível, assim num período mais de frio, ainda mais, porque lá estava bem frio, que eu lembro, mas assim mais de dezembro, porque tenho amigos que foram nessa altura e que partilharam uma experiência diferente. Gostei. E seus amigos de verdade? Sim, amigos de verdade. É isso, Ricardo. Bruno, tá feito? Sim. Acabamos assim, cara. Valeu, foi uma. Mas no fundo não. Foi mesmo uma boa viagem que nós fizemos. Tivemos boas memórias. Houve muitas surpresas que também não dá tempo para contar tudo aqui. Começamos de uma forma muito cultural, indo para a orquestra, indo para a mina de sal e terminamos no lixo, daquela forma. Jesus. Isto explica tudo o que nós somos. Por isso, desejo uma boa semana bem abençoada a toda a gente, mesmo a ti também. Obrigado, para você também. E, não antes de patinete, por favor. Patinete é trotinete elétrica. Sim. E scooter. Scooter. Sim. Tá feito, Ricardo. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Até já. Até.